Fala aí, galera. Hoje eu vou trabalhar com vocês alguns conceitos de urbanização, alguns conceitos de geografia urbana. Bom, vamos começar falando um pouquinho de hierarquia urbana. O que seria hierarquia urbana? Hierarquia urbana seria a gente classificar as cidades pelo nível de desenvolvimento, nível de importância, digamos assim. O processo de urbanização, né, criou cidades mais desenvolvidas que outras, com mais serviços, com mais infraestrutura, automaticamente essas cidades acabam sendo cidades o quê? Mais desenvolvidas que outras, né? De nível hierárquico superior a outras. Então, eu vou tentar explicar para vocês como é que funciona esse esquema de hierarquia urbana. E os conceitos de hierarquia urbana. Então, um conceito super importante dentro da hierarquia urbana é o conceito de metrópole. Então, as cidades vão se desenvolvendo, algumas se tornam mais desenvolvidas e acabam influenciando as cidades ao redor. Essas cidades que influenciam as cidades ao seu redor, né, a gente chama de metrópole. No início, né, dizia-se que metrópole eram cidades com mais de 1 milhão de habitantes, né, porque cidades milionárias. Com o avançar, né, da ciência, com o avançar dos estudos dentro da própria geografia, sociologia e outras ciências que estudam a cidade, acabou-se, né, ampliando esse conceito de metrópole. Né? Então, atualmente, a questão populacional, né, ter mais de 1 milhão de habitantes, é importante, mas não é o ponto central, né, para se definir uma metrópole. Então, além de ter, né, 1 milhão de habitantes, ela também tem que ser uma cidade extremamente importante dentro do conceito, né? Então, até porque, né, o termo metrópole, né, vem do grego, né, cidade-mãe, né, a cidade mais importante. Então, são cidades que influenciam outras cidades menores, né, ao seu redor. Então, a gente tem a metrópole e a região metropolitana, né, que são as cidades que orbitam ao redor da metrópole, né? Essas metrópoles, elas podem ser tanto metrópoles regionais, né, que influenciam uma região, né? Podem ser metrópoles nacionais, influenciam o país, todo o país onde elas estão, e metrópoles mundiais ou globais, né, que são cidades que influenciam o mundo inteiro. Aqui, né, a gente tem um mapinha mostrando as principais metrópoles, né, espalhadas ao longo do mundo, né, reparando, né, aqui, né, Estados Unidos, Canadá, América Anglo-Saxônica, Europa, aqui, né, Sudeste e Extremo Oriente, né. Então repara que a gente tem uma certa concentração, né, das principais metrópoles, né, em uma faixa de latitude, né. Então, aqui a gente tem, né, as cidades mais desenvolvidas, os países mais desenvolvidos acabam também gerando, né, as maiores metrópoles mundiais. Um outro conceito importante na hierarquia urbana é a megalópole. O que seria a megalópole? A megalópole seria a junção, a fusão de duas ou mais cidades através de um fenômeno chamado de conurbação. O que seria a conurbação? A conurbação seria a fusão, a união de duas ou mais cidades. Como é que isso acontece? Então, aqui, né, a gente tem o conceito de conurbação, né, a fusão, junção de duas ou mais cidades. Isso acontece como? Eu tenho a cidade A, né, a cidade B, totalmente separados, conforme o tempo vai passando, né, o processo histórico vai passando, você vai ter o quê? O crescimento da cidade A e o crescimento da cidade B, né? Ao ponto da cidade A e a cidade B se tocarem, né, se fundirem e criando aqui uma área de interseção chamada área C, que seria a área conurbada, onde essa área C ela tem tanto características da área A como da área B. Então,
essa região, né, essa nova área seria o quê? Uma área conurbada. Então, isso acontece muito. Quando duas cidades se fundem, se unem, através, né, do crescimento da cidade, a gente tem uma área conurbada. Ou seja, conurbação, né, é a junção, fusão de duas cidades através do crescimento urbano. Um outro exemplo, né, é aqui, né, a cidade de Ponta Porã, no Brasil, e Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Se você reparar bem, né, as cidades são separadas. Aqui tracei uma linha, né, para você saber onde é que termina uma e onde é que começa a outra. Se arrancar esse limite, essa linha, dificilmente você vai saber aonde termina o Brasil e aonde começa o Paraguai, aonde termina Ponta Porã e aonde começa Pedro Juan Cabaleiro. Então, aqui é um exemplo clássico de conurbação. Só que, quando essa conurbação ela é feita entre metrópoles e não entre cidades, aí eu não posso dizer que é uma simples conurbação. Aí eu tenho que falar que estou passando por um processo de formação de uma megalópole. Por exemplo, o Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro e São Paulo são duas metrópoles, eu não posso dizer que Rio de Janeiro e São Paulo formam uma conurbação simples. Rio de Janeiro e São Paulo formam uma megalópole. Então, aqui, né, nós temos as principais megalópoles mundiais, né? Você tem, né, a Boswash, né, na costa do Atlântico, nos Estados Unidos, né, que vai ligar Boston, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, Baltimore, Washington, né, Boswash. Você tem a Chip Chips, né, Chicago e Pittsburgh aqui, né, na região dos Grandes Lagos, né, parte ali do Manufacturing Belt, né, uma das regiões mais industrializadas dos Estados Unidos. Você tem a Sansan, pegando São Francisco, San Diego e Los Angeles, né? Toda a costa do Pacífico. Nessa região a gente encontra ali, né, o Vale do Silício, que é uma das regiões que mais produz tecnologia no mundo. Na América você ainda vai ter a Rio de Janeiro, São Paulo, né? Aqui na América do Sul. Na Europa você vai ter a Renana, que vai pegar toda essa região aqui, né, que seria o berço, né, da União Europeia, né, a formação básica da União Europeia se deu aqui, né, onde tem Amsterdã, Düsseldorf, Colônia, Bona, Stuttgart, e vai, né, até o norte da Itália, né, Milão, Turim, Gênova, ou seja, o embrião aqui, né, da União Europeia. Você tem todas as megalópolis chinesas, né, voltadas aqui para o Oceano Pacífico, né? Nessa região você vai ter as ZEEs, né, que são zonas econômicas especiais, né, que é a região onde você tem as principais indústrias e as principais multinacionais, não só chinesas, mas mundiais, né, seria uma área capitalista dentro da China socialista, né? Então essa região aí ela é muito importante, onde você vai ter, né, Seul, Xangai, Pequim, Hong Kong, ou seja, as principais áreas industriais e as principais metrópoles chinesas, né? E aqui no Japão, né, que a gente chama de Tokaido, né, pegando Tóquio, Yokohama, Osaka, Nagoya, Kobe e Kyoto. Então, praticamente todo o Japão, né, é uma grande megalópole, né, já que o Japão ele tem, é um arquipélago bem pequeno, né, então praticamente todo o Japão ele é bem urbanizado. Então a gente tem aí, né, as principais megalópolis mundiais. Um outro conceito importante é o de megacidade. O conceito de megacidade é um dos mais fáceis. O que é uma megacidade? Para ser uma megacidade, você tem que ter mais de 10 milhões de habitantes. É o conceito mais simples. Ele está ligado único e exclusivamente ao número de habitantes. Eu tenho mais de 10 milhões, ponto. Eu tenho uma megacidade. Então, é o conceito mais simplório. E as megacidades podem estar tanto em países subdesenvolvidos como em países desenvolvidos. E uma característica muito importante da megacidade
é que todas elas vão apresentar alguns problemas que são comuns, né? Como congestionamentos, porque muitas pessoas morando em um lugar reduzido, né? Congestionamento, falta de moradia, serviços públicos bastante deficientes, né? Porque eu tenho muita gente, então acaba sobrecarregando esses serviços. Então, basicamente, para termos o que a gente chama de mega cidade, é somente ter mais de 10 milhões de habitantes. Aqui a gente tem, né, dois gráficos, né, mostrando as principais megacidades, né, as 10 maiores megacidades em 2014, e uma previsão, né, dessas megacidades para 2030. Né? Tóquio, né, atualmente é a maior megacidade, né, com 37,8 milhões de habitantes, e a tendência é que em 2030 ele se mantenha. Né? Só que uma característica interessante, né? Repara que Tóquio ele vai diminuir um pouquinho o número de pessoas, né? De 37,8 para 37,2 milhões. Isso se dá muito, né, por causa do Japão, né, ter sua pirâmide mais envelhecida, né? Então acaba o Japão passando por um processo, né, de crescimento populacional negativo, né? A tendência é que o Japão comece a decrescer a sua população em um determinado momento, né? Nova Delhi, né, se mantém como segundo, Xangai, né, terceiro, e a gente tem algumas mudanças, né? A cidade do México, né, perdendo a sua importância, né? Mumbai subindo, né? São Paulo saindo, né, do ranking das 10 maiores megacidades, Beijing, né, se mantendo, Nova York, né, também saindo desse ranking, e a cidade do Cairo se mantendo. Então, repara, né, que conforme a sociedade vai evoluindo, o crescimento populacional vai tendo uma outra dinâmica, né, você vai ter a manutenção de algumas cidades e algumas saindo, né, do ranking das 10 maiores megacidades do mundo. Um outro conceito importante é o conceito de cidade global. Cidade global também pode ser caracterizado como uma metrópole global, né? Seriam as cidades que influenciam o mundo todo. A área de influência de uma cidade global é o mundo, é o globo. Algumas cidades, por exemplo, como Nova York, são cidades globais. Por quê? Porque é o polo financeiro do mundo. Todo mundo fica se importando, né, com a Bolsa de Nova York, com a Nasdaq, com... Então, Nova York ele é o centro financeiro do mundo, ele é uma metrópole global na questão financeira. Paris é uma cidade global. Por quê? Porque toda a moda mundial é estruturada pela Semana de Paris, igual Milão, que também é importante no mundo da moda. Você tem cidades, né, como Detroit, que é a capital mundial do automóvel, né, todas as inovações tecnológicas na questão automobilística, né, acontece lá no Salão de Detroit. Então, algumas cidades elas são mundiais, elas influenciam o mundo todo. E a gente acaba chamando essas cidades de cidades globais. As cidades globais elas vão se estruturar através do processo de globalização. Né? O desenvolvimento, né, da tecnologia, principalmente na tecnologia de telecomunicações, vai fazer com que essas cidades, né, acabem se unindo, né, acabem se fundindo ao mundo, se conectando ao mundo, né, através das redes sociais, através das redes de telecomunicação. Isso vai fazer com que a área de influência dessas cidades também, né, se espalhe pelo mundo todo. Né? Se tornando assim cidades de influência, né? Áreas globais, cidades globais, metrópoles globais. Aqui, né, a gente tem um ranking, né, das maiores cidades globais, né? Então a gente tem Nova York, né, como sendo a cidade global mais importante do mundo e o ranking, né, das outras maiores cidades, né, das cidades globais. Em relação ao Brasil, né, você tem São Paulo, né, seria a 35ª cidade global, e o Rio de Janeiro, né, que seria a 49ª cidade global do mundo, né, em influência mundial.
Então, dentro do conceito, né, de hierarquia urbana, esses são os conceitos mais básicos que vocês têm que saber para fazer alguma prova ou algum concurso. Galera, por hoje a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, deixa lá nos comentários. Até a próxima. Tchau, tchau.